Olá, eu me chamo Ana Paula. Continuando nosso estudo sobre família cristã, vamos ao capítulo 3. O capítulo 3 eu vou fazer em 2 áudios, porque ele é bem comprido. Então a gente vai começar. Preparado para o lar cristão? Deus é o grande idealizador do casamento. Vamos pensar juntos sobre o casamento cristão. O casamento foi ideia de Deus. Vamos olhar o que compõe um casamento cristão e um lar cristão. O que significa ser casado do ponto de vista de Deus? Qual a função de cada membro da família? De acordo com a Bíblia, o que cada membro deve fazer para manter uma visão correta e a responsabilidade como parte da família? Vamos começar de onde Deus iniciou tudo. Chamamos este lugar de casamento. O casamento é a única instituição que desceu para nós antes da queda do homem no Jardim do Éden. Gênesis 2, 21 a 25. Deus ordenou o casamento antes do pecado entrar no mundo e queria que este fosse parte da mais profunda, mais rica e mais alegre experiência da vida humana na Terra. Se assim não acontece, não é por culpa da instituição em si, mas daqueles que adentram nela descuidadamente e falham ao cumprir suas exigências. De fato, o casamento é tão importante nos planos de Deus que ele compara o casamento no livro de Efésios com Cristo e a Igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 23 a 25 e o 28. A igreja deveria ser um reflexo do lar e o lar um reflexo da igreja. Checando a lista pré-nupcial. As expectativas do casamento são muitas e variam de muitas maneiras. Alguns se casam por motivos errados, como atração física, segurança financeira, segurança física, estabilidade emocional, compatibilidade sexual, fuga da casa dos pais, fuga de um lar desestruturado, baixa autoimagem, acordos e assim vai. Cedo ou tarde, esses motivos aparecem e comprometem o casamento. Cada pessoa deveria ser absolutamente honesta e sincera uma com a outra antes do casamento. Deveria haver liberdade para se abordar quaisquer questões, sejam espirituais, sociais, físicas ou qualquer aspecto que pertença ao passado um do outro. Honestamente, isto poderá prevenir futuros embates e até salvar um casamento. De fato, cada relacionamento requer um teste de tempo, como também de um teste de separação ocasional. Essa é uma prática fundamental que determina a vontade de Deus. Um tempo longo fará o coração crescer em afinidade, tanto para aquele que você planeja se casar, quanto para outras pessoas. Certifique-se de que seu relacionamento já passou pelo teste do tempo. Deus planeja que muitas das nossas necessidades pessoais fossem satisfeitas no casamento. A necessidade de companheirismo, família, aceitação social, intimidade sexual e muitas outras são satisfeitas dentro do casamento. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois, uma só carne. Deus ordenou o casamento para o conforto, felicidade e bem-estar da humanidade. É parte do plano original de Deus. Não se trata de um relacionamento que evoluiu, nem um costume criado pelo homem nos dias mais antigos. Também não é um mero acordo ou relacionamento temporário criado pelo homem. Ele tem origem divina, como parte da criação de Deus. Ele ordenou que seja um compromisso vitalício entre os dois. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, versículo 9. O casamento é uma instituição ordenada ao homem e à mulher para que se unam emocional e fisicamente e tenham o privilégio de trazer filhos ao mundo. Não há relacionamento na terra que se aproxime deste relacionamento tão sagrado como é o casamento.
Ele excede ao relacionamento de um filho com sua mãe ou pai. O próprio Salvador indicou que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa. Aqui ele não está dizendo que se deva negligenciar os pais. Longe disso. Significa que as obrigações conjugais vêm primeiro. A partir do momento que um homem e uma mulher chegam ao altar, seu mais alto dever é de um com o outro. Um ministro do Evangelho é quem deve realizar um casamento cristão. É uma cerimônia tão solene e tão carregada de possibilidades de bem e de mal, tão ligada ao destino eterno das vidas das pessoas que entrar de qualquer jeito nessa união não deveria ser tolerado. No casamento, 2 corações e vidas são unidos, tornando-se um por toda a vida. Este era o plano original de Deus para o casamento antes da queda do homem no pecado. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um é o único número indivisível. Aqui está uma famosa citação que nos dá uma visão divina do casamento. Se Deus quisesse que a mulher governasse o homem, ele a teria tirado da cabeça de Adão. Tivesse ele desejado que fosse sua escrava, ele a teria tirado de seus pés. Mas Deus tirou a mulher de seu lado, de suas costelas, pois a criou para ser sua companheira e uma igual com ele. Santo Agostinho. Comprometimento. O casamento é um laço que somente pode ser desfeito pela morte. A cerimônia é centrada numa aliança entre 2 pessoas que trocam votos e declaram um ao outro se amar, respeitar e confortar-se até que a morte os separe. A cerimônia antecipa um compromisso exclusivo para os eventos futuros, independentemente do que aconteça. No melhor ou pior, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, estas 2 pessoas se colocam diante de Deus e formam uma aliança que somente a morte poderá anular. Não é difícil imaginar que até os anjos dos céus param de cantar e ficam em silêncio enquanto os votos santos são proclamados e 2 corações e vidas são unidos por um divino encontro. Uma cerimônia tão santa, tão especial, envolvendo o destino de muitos cristãos, só poderia ser feita na presença de cristãos que entendem a santidade da ocasião. Que não sejamos culpados por tratar com descaso este plano divino. O que se espera dessas pessoas para que o casamento venha cumprir seu propósito de bênção segundo os planos de Deus? O que devem ter em seus corações? O que vai sustentar este novo relacionamento? Haverá alguns ajustes ou conflitos? Vamos considerar alguns destes pontos. Flexibilidade e compreensão. Todo pastor à frente de uma igreja sabe o quanto isto é verdade. Quando 2 vidas se unem, tende a haver necessariamente por um tempo uma colisão de 2 vidas. Nós todos somos frutos de diferentes origens, famílias, temperamentos e personalidades. Muitos ajustes precisam ser feitos e cada um deve ter um coração compreensivo e desejar abençoar juntos este relacionamento. Eles começam a entender que há uma grande diferença na maneira de pensar de um homem e de uma mulher. As coisas que para a mulher são importantes são insignificantes para o homem, e as que para o homem são importantes são insignificantes para a mulher. A descoberta, quando é feita, logo revela que os gostos, preferências e inclinações são muito diferentes daqueles dos maravilhosos dias de namoro. Se ambos fossem bem parecidos, o casamento logo seria entediante. Deus nos fez diferentes para que pudéssemos nos completar um ao outro à medida que amadurecemos. A melhor maneira de fazer esses ajustes é frequentemente usar estas 7 palavras. Sinto muito, perdoe-me e eu te amo. Aqui está um verso que reforça isto. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Ao se descobrir muitas diferenças, os casais às vezes ficam desanimados e concluem que seu casamento foi um terrível erro. Entenda, novamente, o casamento requer sacrifícios e ajustes de ambas as partes. É fácil esquecer-se o quão maravilhoso foi o quanto se esteve apaixonado antes do casamento. De novo, o casamento é o plano divino que funde 2 vidas em uma, e isso acontece um dia de cada vez.
Então vocês começarão a amadurecer e elogiar-se mutuamente em tudo que fizerem. Como alguém já disse, você jamais conhecerá alguém a não ser que conviva com ele. E começar a se conhecer é a alegria da vida conjugal. Deixe-nos ilustrar como isto funciona. Você já observou dois rios que se fundem tornando-se apenas um? Um pode ser um riacho lamacento e outro de águas claras. No ponto onde eles se encontram, há um claro divisor de águas. A água barrenta se destaca mais que as águas limpas. Ao seguir o rio, você ficará surpreso que depois de alguns quilômetros, todos os sinais distintos de ambos desapareceram. Os rios já se fundiram completamente. Assim são duas vidas que se fundem no casamento. União e perfeita fusão nunca acontecerão pela força. Ela chega em silêncio e gradualmente. Mas chega e suas vidas juntas serão melhor, mais nobres e mais fortes quando já não houver nenhuma diferença a ser vencida. Cada um terá vencido uma batalha moral com sua própria alma, e uma vida em comunhão com Jesus trará calma e águas tranquilas para um relacionamento maravilhoso. Às vezes, no meio de uma frustração e egoísmo, o diabo tentará destruir o relacionamento. Uma palavra que um casal cristão deveria concordar em nunca discutir é divórcio. Isto nunca é resposta, é uma mentira diabólica fazendo as pessoas acharem que todos os seus problemas serão resolvidos. Se você buscou a vontade de Deus e Ele os colocou juntos com sua graça, orientação e sua perseverança, você pode fazê-lo funcionar. Quando você olhar para trás daqui a alguns anos, você entenderá os laços do amor verdadeiro no casamento e se alegrará no maravilhoso relacionamento que terá. Tudo o que se precisa é de um pouco mais de paciência. Se ambos forem pacientes e solícitos um com o outro, os ajustes ocorrerão muito rapidamente e você descobrirá que o casamento, quando se está no centro da vontade de Deus, é o mais maravilhoso relacionamento da terra. Amém? Nós vamos continuar os próximos pontos no próximo áudio. Deus abençoe.